Olá pessoas, eu sou Yuri Marcon e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pull request, como criar um pull request, tá legal? Então para isso, eu estou aqui na nossa branch principal, tá? Então git checkout -b e eu vou criar aqui uma branch chamada remocão telefone, beleza? Então aqui ó, eu quero remover esse telefone. Só removi ele, Ctrl S, salvei, então git add espaço ponto, git commit -m, e vamos falar aqui, telefone foi removido, tá? Git push, tá, ele tá falando, sempre que eu crio uma branch, ele não sabe para onde que é para mandar esses arquivos. Ele não tem ideia, tá legal? Pelo menos não aqui pela linha de comando. Aqui no Publish Branch, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ó. Ele faz git push -u origin e o nome da branch, remocão telefone. Tá joia? Então quando a gente clica aqui nesse botão, é como se ele rodasse esse comandinho. Esse comandinho ele só é utilizado no primeiro push que a gente dá da nossa branch. Então, dei Enter aqui, ele mandou essa branch remoção telefone lá para o GitHub. Vamos no GitHub agora conferir o que aconteceu. Ele já apareceu aqui, ó. Esse cardzinho amarelo, remoção telefone, tá? Então, compare and pull request. Vou clicar nesse verdinho, tá? Então, o telefone foi removido, ele pegou ali o que eu escrevi. Até é bem interessante a gente descrever bem aqui o que a gente fez para quem for avaliar o nosso PR conseguir avaliar com mais clareza. Então, foi solicitado a remoção do telefone do arquivo readme.md. Aqui no nosso caso, como é só um exemplo, é algo muito simples, né, que eu fiz ali de exemplo, eu só removi um telefone. Mas existem pull requests, quando é código, que é complexo olhar, é difícil de avaliar. Bom, existem pull requests que são dezenas de arquivos que a gente tem que avaliar. O interessante é a gente não deixar acumular muitas alterações para solicitar um pull request. Porque quem vai olhar aquilo, primeiro que a pessoa vai ter preguiça, não tem jeito, né? Ver um pull request muito grande. E é complexo, como que a pessoa vai olhar, às vezes só olhando, compilar aquele código na cabeça e ver se está legal. O máximo que a pessoa olha muitas vezes é nomenclaturas, boas práticas, ver se tem alguma coisa muito explícita ali que pode quebrar o código. Então tentar criar sempre PRs menores e explicar bem o que aquele PR está fazendo. Então aqui no nosso, vou só colocar, foi solicitada a remoção do telefone no arquivo MD, tá bom? No readme.md. Beleza, eu criei um pull request. O que acontece? Esse pull request ele vai precisar ser avaliado por alguém. Alguém vai vir, olhar esse pull request aqui no GitHub, vai vir, daí tem algumas abinhas aqui, ó, commits. A quantidade de commit que eu fui dando lá no meu código, eu vou conseguir ver aqui. Por exemplo, removi o telefone, arrumei erros de ortografia, coloquei em caixa alta a primeira letra do texto, sabe? Então eu consigo ver todo um histórico do que a pessoa fez, que vai me ajudar depois, por exemplo, a ver aqui, ó, files changed. Então, quais foram as mudanças? Se eu vier aqui, ó, eu consigo ver, ó, o que está vermelhinho é o que foi editado e o que está verdinho é o que foi adicionado. Então aqui a gente consegue ver que é como se tivessem removido essas duas linhas e adicionado essa daqui. Então tá tudo certo, tá ok. Né? Poderiam colocar um comentário aqui, por exemplo, clicar aqui e falar coloque o e-mail na segunda linha, né? Ou alguma boa prática, tá legal? Não é o que eu quero fazer aqui agora, deixa eu minimizar isso daqui, tá? Então não é o que eu quero fazer, então eu vou clicar em cancel, mas eu poderia escrever uma descrição aqui, por exemplo, e-mail deve ser em negrito. Já é só um exemplo, né? Mas eu poderia dar uma sugestão de código. Por exemplo, um método assíncrono sempre deve terminar a nomenclatura com async. Ou você esqueceu de colocar um await. Né? Sei lá, algum exemplo assim, que eu poderia colocar de observação. E aí o que vai acontecer? O pull request no final ele faz um merge, né?
o pull request ele não vai nós não conseguimos aprovar ele antes que a pessoa resolva aquilo que eu escrevi ali. A pessoa vai ter que arrumar aquilo, da push de novo e ir lá e colocar que foi resolvido esse comentário que eu coloquei, tá joia? Então aqui no nosso caso eu criei um pull request e como que vai acontecer? Como eu não tenho nenhuma regra, eu consigo aprovar. Então eu vou dar um merge no pull request. Então ele já coloca uma descrição automática aqui, então confirmando o merge. Beleza, então agora foi mergeado. Se eu vier aqui em code, em main, se eu descer lá embaixo, ó, só dá para descer lá embaixo, claro, né? Mas se eu vier aqui, o telefone já não existe mais, porque foi completado aquele pull request. E outro detalhe bem importante, como que a gente consegue proteger para não ser qualquer pessoa que aprove o pull request? Você viu que eu solicitei esse pull request e eu mesmo aprovei. Isso não pode acontecer, tá legal? Todo pull request deve passar por análise de outras pessoas. Então aqui, ó, o GitHub já até sugeriu, falou que a minha branch main não está protegida, né? Então, clicando aqui em Protect Your Branch, a gente consegue bloquear ou permitir algumas coisas. Por exemplo, que seria obrigatório em um pull request alguns aprovadores. Por exemplo, 2 aprovadores, 3 aprovadores. E não igual a gente fez lá naquele último exemplo, que eu mesmo criei um pull request, eu mesmo aprovei. Então eu posso falar que é obrigatório 3 pessoas ou 2 pessoas aprovar esse pull request. Eu posso falar aqui também, ó, para bloquear a branch, essa branch principal, e não permitir fazer push, tá legal? Ou seja, só vai ter alterações ali que foram feitas com pull request. Sendo feitas com pull request, é preciso passar pelas análises. E nesse último carinha aqui, ó, eu vou falar aqui, não permitir fazer um bypass, né? Não permitir burlar ali, usar um force para burlar essas regras. Então agora, se eu salvar as alterações e eu vier aqui no VS Code, eu estou na branch principal, tá? Então se eu vier aqui e colocar 1, 2, 3, salvar, então git add espaço ponto git commit -m criação de regra, tá legal? Agora eu vou dar um git push, vamos ver, e deu erro, porque ele não vai permitir dar push dessa branch principal, tá legal? Então é assim que funciona as regras que a gente estipula para nossas branches. Então hoje a gente falou um pouquinho sobre pull request e um pouquinho sobre regras ali dos pull requests e bloqueando para proteger um pouquinho mais a nossa branch principal. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre stash. Stash é muito legal, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele no próximo vídeo. Tchau, tchau.